Chegamos ao 10º dia dessa maratona abençoada do Salmo 91. E hoje a gente vai estudar os versículos 7, 8 e 9, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então a gente vê aqui uma promessa muito grande quando nós confiamos no Senhor. Ainda que a gente veja 10.000 ao nosso lado sendo atingidos, 1.000 caindo ao nosso lado, 10.000 à direita, nós não seremos atingidos. Isso é algo assim tremendo, mas ao mesmo tempo é uma promessa que nós precisamos guardar no coração para o dia mau. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele começou bem. Jesus disse, vem. Ele começou a andar sobre as águas, mas de repente ele começou a prestar atenção no tamanho das ondas do mar, na força das águas, no vento, e aí ele começou a afundar. Para nós sermos protegidos no dia mau, é necessário que a gente faça aquilo que está escrito no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Que a gente diga isso. Não apenas diga como papagaio, mas creia. Realmente coloque isso gravado no nosso coração. O Altíssimo é a minha habitação. Nós precisamos falar isso, nós precisamos crer e precisamos correr. Para alguns assim, soa um pouco estranho quando você fala 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Parece que está pensando assim, que o mundo se exploda, o que importa é que eu não seja atingido. Não, não é isso. Não é esse o desejo de Deus para ninguém. Só que, infelizmente, a incredulidade no coração das pessoas faz com que elas se tornem ímpias. Ímpio é aquele que não é pio, é aquele que não é piedoso, é aquele que não crê na palavra de Deus. É aquele que ouve as promessas, mas isso não me importa. Quantas vezes a gente fala, vamos para a igreja, vamos buscar a face de Deus, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos ler a palavra, vamos falar com Deus. E muitos falam assim, não, eu não tenho tempo. Não, eu quero ir para a praia. Não, eu vou me divertir. Esse negócio de buscar a Deus, de ler Bíblia, de ir para a igreja, é só quando eu ficar mais velhinho, é só quando eu já não tiver mais esse vigor todo da minha vida. E muitas pessoas desprezam, estão desprezando o esconderijo do Altíssimo. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, em Lucas, capítulo 4, Jesus falou assim, versículos 24, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus estava falando a respeito da incredulidade daquelas pessoas. Jesus estava pregando o reino dos céus, Jesus estava pregando que deveríamos nos arrepender, mas, como ele tinha vindo daquela terra, as pessoas falavam, e esse aí não é o filho do carpinteiro? Lá, está pensando que é alguma coisa, e não deram bola para ele. E Jesus chegou e falou, muitas pessoas vão ouvir essa mensagem, só que apenas uma viúva creu e foi socorrida através do profeta Elias. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas só Naamã é que foi purificado. Só ele que deu ouvido àquela serva. Quantos senhores não conseguem ouvir o que um servo, o que um empregado fala? O orgulho é muito grande, Não, quem sabe sou eu, quem fez faculdade sou eu, quem fez MBA, business e outras coisas sou eu. Por que eu vou ficar ouvindo o que o meu empregado está falando? Só que aquele comandante, Naamã, ele abriu mão do orgulho dele, era um comandante, mas ele abriu a mão e ouviu o que aquela jovenzinha tinha falado. Olha, na minha terra existem profetas, o senhor pode ficar curado se o senhor crer nesses profetas. E aí ele foi até o profeta
E o profeta mandou ele chegar e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Era um rio meio barrento, não era um rio bonito, não tinha águas cristalinas, mas ele obedeceu, ele ouviu. E aí ele foi curado da lepra. Quantas vezes a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, do nosso conhecimento humano, para a gente poder habitar no esconderijo do Altíssimo? Porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste àqueles que são soberbos, mas ele dá graça àqueles que são humildes. Se você deseja também que essa promessa se cumpra na sua vida, 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não seja atingido, você precisa ouvir o que Deus fala, para que você possa habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Aqui temos um testemunho para a gente encerrar dessa promessa. Olha só o que aconteceu com a Leslie Gerald King. Ela tinha um grupo, era narrado que havia um grupo de guerreiros de oração em sua cidade em concordância com o poder de Deus por meio desse salmo, o qual deu aos soldados a proteção sobrenatural de não serem afligidos pelo mal, em um cenário instável onde homens caíam por todos os lados. King disse que a proteção foi tão real que por um ano ele quase conseguia estender a mão e tocá-la, mas os soldados sabiam quando as orações diminuíam e ligavam para casa a fim de perguntar o que estava acontecendo. Havia uma mudança repentina quando as pessoas paravam de clamar, esqueciam o quadro de orações da igreja e se ocupavam em fazer outras coisas. Aqueles soldados em sua companhia imediatamente sentiam a batalha aproximando-se em um nível mais pessoal. O Salmo está fazendo sua mais forte proposta de proteção bem no meio do caos. É um tipo de segurança que permanece em uma categoria própria. Muitas pessoas veem o Salmo 91 como uma linda promessa, a qual arquivam com todas as leituras de boa qualidade feitas e os faz sentir confortáveis todas as vezes que o leem. Muita gente coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, nunca leu uma página da Bíblia, mas fica ali aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto de sorte. Mas não é isso. Deus te chama para a intimidade, Deus te chama para você se envolver com Ele, para conhecer o nome dEle. Como Ele diz, porque a mim se apegou, eu o livrarei. O salvarei porque conhece o meu nome. Então não basta apenas a gente deixar a Bíblia aberta ali no Salmo 91, não. Nós precisamos viver essas promessas, E as palavras que não são de conforto e aflição, mas são livramentos da aflição. Esse salmo não promete que as coisas ruins não vão acontecer. Você vai ficar numa redoma de vidro e nenhum mal vai tentar chegar à sua vida, nada vai acontecer no mundo, tudo vai ser como aquelas propagandas de carro em que a pessoa está dentro do carro, o mundo está explodindo ao redor, mas ela dentro do carro está em outro mundo. Não é isso. O mal virá, o dia mal Jesus disse que ele viria, por isso nós precisávamos nos revestir de toda a armadura de Deus. A diferença de sermos atingidos pelo mal ou não, quando ele vier sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, o local de trabalho, eu não sei, quando vier um determinado tempo que ele vai vir sobre muitas pessoas, a diferença é se vamos crer, se vamos confessar, se vamos estar aliançados com Deus e crendo nas promessas de Deus para Ele nos livrar e não temermos, ou se nós vamos fazer como a maioria dos seres humanos que fazem, que ouvem, não querem saber, não dão bola, não se importam em buscar a face de Deus e aí depois são atingidos porque vivem como os ímpios. É a recompensa dos ímpios. Infelizmente, Deus não quer que você seja ímpio. Deus não quer que você sofra o mal. Entende isso? Deus quer que você habite no esconderijo dele. Por isso, vamos orar? Pai, obrigado em nome de Jesus por essa palavra tão forte e tão verdadeira nos dias de hoje, Senhor. Essa repreensão que o Senhor nos traz, porque quantas vezes o Senhor nos chama para estarmos no seu esconderijo, mas nós não queremos. Quantas vezes o Senhor fala através de pessoas, até conhecidas nossas, mas nós não damos ouvidos, assim como aqueles homens não deram ouvidos ao profeta Jesus, que não teve honra na sua própria pátria. Mas, Pai, nós queremos, Senhor, ser como aquela viúva de Sarepta, que creu na providência do Senhor. E ela, meu Deus querido, foi, meu Deus amado, socorrida, Pai. Foi a única viúva, meu Deus, que teve socorro, meu Deus, registrado na Bíblia, Pai, vindo através do Senhor, através da vida do profeta Elias. Assim como também, meu Deus, o Naamã, um comandante tão importante, tão onipotente, mas ele
se arrependeu, ele se quebrantou, ele se humilhou e foi buscar o profeta de Deus no momento em que ele estava leproso. Senhor, queremos, meu Deus, nos humilhar, nos arrepender, não sermos, meu Deus, ímpios que desprezamos a sua palavra, mas queremos dizer que Tu, Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a minha fortaleza. Queremos fazer do Senhor esse lugar de refúgio, Pai, no momento da crise, no momento da dor, no momento, meu Deus, que o mal tenta nos assolar. E o Senhor, meu Deus querido, meu Pai, promete que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É um sobrenatural que vem. Por isso, Senhor, te agradecemos pelas suas promessas. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a não afundar como Pedro, a não olhar para as circunstâncias, mas ficarmos firmes, Senhor, no Senhor e no Teu amor. Porque a Sua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em quem confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, daqueles que não creram e desprezaram esse socorro de Deus. Senhor, quero sempre dizer: Tu, Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a minha fortaleza. E assim o Senhor promete que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me susterão para que eu não tropece em pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu também o livrarei, é o que o Senhor diz de nós. O salvarei porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigada, Senhor, por cada promessa, em que a gente possa cada dia mais nos apegarmos a Ti, para vivermos todas essas promessas, porque é a Sua plena e maior vontade, que não sejamos ímpios, mas possamos dar ouvido, Senhor, à voz do Teu Espírito nesses dias. Muito obrigada, Senhor, e amém. Amém? Que o Senhor possa ser sempre o seu refúgio, a sua fortaleza, e que a impiedade sempre esteja longe do seu coração, para que você possa ser guardado no dia mau. Deus te abençoe e até o próximo programa.